Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Dias, o Carlos me apresentou aí. Eu tenho doutorado nessa área de internet das coisas e trabalho no meu dia a dia muito com analytics e sou responsável pela área de analytics, né, do Grupo Big e do Sans Club e dou consultoria para a indústria. Então é um mix, né, desses mundos, e essa apresentação é um pouco dessas intersecções. A gente vai ver um pouco sobre analytics, a gente vai ver sobre 5G, internet das coisas, e qual que é o impacto disso na indústria. Legal? Então, para a gente começar a entender, eu queria colocar todo mundo na mesma página. A gente ouve muito falar sobre indústria 4.0, e a indústria 4.0, ela é essa revolução que nós temos aí, que nós vemos de diversas formas, desde do setor industrial de fato, nas fábricas, nas linhas de produção, até no agro, até no varejo, até mesmo no setor financeiro, nós temos alguns conceitos aí que se misturam com o que nós entendemos como revolução industrial, a quarta revolução industrial. E o que isso promete, né? O que isso traz para a gente? Primeiro, um incremento de 6% de produtividade é esperado, graças às tecnologias digitais, como internet das coisas, inteligência artificial, blockchain. E no Brasil, especificamente, já existem alguns estudos, como eu trouxe aqui, que o Senai fez, apontando que as empresas conseguem até 22% de aumento de produtividade com essas tecnologias, né? Por quê? Porque a gente está, eventualmente, em muitos casos, em alguns passos antes da indústria. Então, a gente tem mais espaço para melhorar, a gente tem mais oportunidades pensando nesse sentido. E o que nós, quando nós pensamos, né, no conceito como um todo de indústria 4.0, nós temos essa expectativa, onde as máquinas aqui conseguem se ajustar, se adaptar, conseguem trabalhar sozinhas, sem intervenção humana, conseguem construir, eventualmente, uma interação humana, mas para uma construção que é completamente diferente. Aqui a gente tem um exemplo de uma impressão 3D, né, que são aí novidades que nós esperamos dentro da indústria 4.0, e com uma visão um pouco mais analítica, nós temos esse pipeline, né, esse avanço que começa desde a visibilidade sobre o que está acontecendo na produção, sobre os dados que estão ali, se a gente tem uma parada, se a gente tem alguma interrupção, para desde o que está acontecendo até o porquê, até o que vai acontecer e até como se adaptar, como ajustar o nosso funcionamento, o funcionamento da nossa linha, para se adequar a alguma condição específica que está ocorrendo naquele momento. Então, essa é a expectativa, e o que nós vemos, na verdade, é uma cauda longa aqui para o lado esquerdo. Nós, antes de começarmos a ter a visibilidade sobre o que está acontecendo, nós temos algumas etapas anteriores, que é o que aqui a gente chama de indústria 3.0 ainda, que depende da informatização, de nós termos computadores, de nós termos conectividade nas linhas, e até passos anteriores, onde as coisas ainda são anotadas no papel e caneta, né? Então, existem ainda grandes empresas que têm processos específicos ali, que são onde os parâmetros são anotados no papel e caneta, e o conhecimento ainda depende muito das pessoas que estão envolvidas, tá? Então, nesse sentido, essa é muito mais a realidade brasileira, e algumas notícias que reforçam isso, né? Aqui a Época trouxe que o Brasil está em 51º lugar no ranking global de competitividade digital. A indústria 4.0 ainda carece de informação e estratégia para saber como adotar essas novas tecnologias. Então, isso é muito mais parecido com o que nós vemos hoje na nossa realidade de indústria, e por outro lado, dá o potencial que o próprio Senai, o estudo do Senai apontou para a gente, aquela melhoria de 22% em relação à produtividade que nós temos hoje com o uso de tecnologias digitais. Tá?
E aqui, quando nós pensamos, então, na nossa realidade, é onde a gente começa a encaixar ou visualizar o 5G, né? O 5G a gente ouve falar muito, e eu já vou entrar um pouquinho mais no detalhe sobre o que se trata, do que se trata o 5G, mas o 5G, em resumo, ele resolve essa ponte, ele ajuda a resolver essa ponte de conectividade. Ele ajuda nós a integrarmos as máquinas, seja numa comunicação entre as próprias máquinas, ou seja numa comunicação entre as máquinas e a nuvem, onde esses dados vão ser posteriormente processados e computados, tá bom? Então, uma vez que nós sabemos que o 5G está aqui e ele ajuda, né, ele acelera essa transição entre a última etapa da indústria 3.0 com a indústria 4.0, nós começamos a entender qual é o impacto real que isso tem na indústria. Então, para que todo mundo esteja na mesma página, o que é o 5G? O 5G ele é uma sequência de gerações de tecnologias de telecomunicações. Então, nós tivemos lá a primeira geração de tecnologia celular, segunda, terceira. Então, provavelmente, todo mundo aqui teve um celular ou, né, teve um conhecido que tinha um celular que funcionava já no 3G. O 3G já permitia o acesso à internet, a gente não acessava, de fato, sites, redes sociais, né, quando o 3G chegou, estreou aqui no Brasil, mas a gente já conseguia enviar alguma mensagem de texto, enviar alguma imagem, eventualmente até algum vídeo, porque o 3G começou a permitir essa primeira conexão com a internet. O 4G expandiu em vários sentidos, tanto em relação à quantidade de dados que você consegue trafegar, como, do outro lado, nós temos uma oferta aí de redes sociais, de opções de comunicação, que são muito mais robustas e que exigem muito mais dessa comunicação. Então, temos o 4G e o 5G, ele vem com uma promessa de não só melhorar o acesso que nós temos através do nosso celular à internet, mas também a permitir que novos dispositivos e muito mais dispositivos se conectem a essa rede. E aí, quando eu falo de novos dispositivos, eu estou falando de máquinas, eu estou falando de dispositivos eletrodomésticos e de outros aparelhos, carros, enfim. Então, esses dispositivos, é claro, uma pessoa não vai passar a ter 10 celulares, 100 celulares, então a gente está falando de outras formas de comunicação. E nessa sequência, nessa evolução, né, o que o 5G, como que a gente consegue resumir o 5G, o que ele entrega para a gente? Ele entrega uma velocidade muito mais alta, então se o 4G tem uma velocidade máxima, né, média aí de 1 gigabit por segundo, o 5G chega com uma promessa de 20 gigabits por segundo, então é 20 vezes mais rápido. A latência, que é o tempo que uma comunicação demora para sair do dispositivo, chegar lá na antena de comunicação, ela é reduzida. Então, sai de 20 milissegundos no 4G para 4 milissegundos. Então, isso fica muito mais rápido. E com isso, a gente começa a pensar em outras aplicações, inclusive. Por exemplo, imagina um médico podendo fazer uma cirurgia e sabendo que o tempo de resposta da rede é muito menor. Então, isso te permite, ou nos permite, que a gente crie novas aplicações e que até então a gente não poderia depender tanto da velocidade de resposta da rede, né? Eventualmente, numa linha de produção, alguma máquina que tem uma interação com o homem também pode agora, com 5G, começar a funcionar melhor e trazer menos risco e de uma forma mais segura conseguir evoluir ao longo dos anos. Em relação ao consumo de bateria ou de energia em geral, mas quando a gente pensa em bateria, quando a gente pensa num dispositivo, numa máquina que fica num local sem acesso, sem uma tomada, a gente está pensando especificamente em bateria. Em comparação com o 4G, o 5G consome 15% a menos de bateria. E como eu falei antes, o 5G ele permite milhões de conexões a uma antena. Então, hoje a gente
vê aí as antenas de 4G, de 3G na cidade. Essas antenas, elas têm uma capacidade de conectar 3 mil celulares ou dispositivos, né, que tem um chip 4G. E quando a gente fala do 5G, esse volume, essa quantidade de dispositivos que podem se conectar aumenta para a casa dos milhões. E eu não estou falando que o alcance da antena que aumenta, tá? Muito pelo contrário, o alcance do 5G é até menor. Mas a forma como o protocolo foi criado, ele consegue, naquele mesmo raio, naquela mesma região, permitir o acesso de muitos outros dispositivos. Então, a gente vai para a casa dos milhões. E aí, tudo bem, agora que já temos claro aí um pouquinho do que é o 5G, né? Afinal, a gente está aqui para falar dele. E a gente ouve falar muito sobre o leilão 5G, o 5G vai chegar no Brasil, vai ser implementado, a gente vai ter planos. A pergunta é quando isso vai acontecer, né? O quando, aqui de acordo com o cronograma do nosso Ministério das Comunicações, tem aqui as principais datas sobre quando o 5G chega e se expande no Brasil. Então, ainda esse ano, conforme o nosso ministro anunciou no começo do ano, a gente deve ter 20 pontos de conexão 5G no Brasil. Até o meio do ano que vem, todas as capitais devem estar cobertas com 5G. E aí o plano continua. Então, em julho de 2025, a gente deve ter todos os municípios com 500 mil habitantes ou mais. Depois, em julho de 2026, todos os municípios com 200 mil habitantes. 27, 100 mil, até que em dezembro de 2029 a gente tenha 100% de cobertura nacional com 5G. Tá? Então, é um processo de longo prazo, mas que já no próximo ano a gente deve ter todas as capitais aí cobertas por planos de 5G. Então, isso começa a ter impacto desde já nas indústrias, né, e nas linhas de produção que estão nas regiões metropolitanas aí do Brasil inteiro. E aí, voltando, né, uma vez que nós temos agora essa ideia sobre como funciona o 5G e quando é que ele vai entrar no nosso dia a dia, a gente sabe que ele faz essa ponte, né, entre a conectividade e o primeiro passo da indústria 4.0, a gente começa a pensar o que vem depois, porque o 5G está aqui, no final do ano, em 5 meses, a gente deve ter pelo menos 20 pontos para começar a criar testes aí de larga escala. Então, o que vem depois, né, como consequência, como impacto do 5G? Nós começamos a ter o que eu identifiquei aqui como AIoT, que é a inteligência artificial baseada nos dados que são coletados pela internet das coisas. Então, a partir do momento que a gente tem uma esteira numa linha de produção que está reportando dado direto para a nuvem através do 5G, esse dado chega na nuvem e ele pode ser processado. A gente, primeiro, começa a enxergar o que está acontecendo ali em tempo real e depois começar a prever, entender por que uma produção parou e entender se ela precisa de uma manutenção, se ela precisa de algum ajuste de performance e tomar ações ali à frente do tempo, certo? Então, a gente passa para essa etapa de indústria 4.0, identificada aqui em azul, onde nós temos a inteligência artificial baseada nos dados da internet das coisas. Então, é o D+1 do 5G. 5G conectado, ele começa a permitir essa ponte aqui para a indústria 4.0 e a gente, a partir daí, não tem mais nenhum grande impeditivo, porque a tecnologia de nuvem está muito bem estabelecida e nós temos todas as tecnologias para processamento e modelagem de dados, e isso começa a andar de uma forma muito mais rápida. O que eu trouxe aqui para ilustrar o que eu estou falando em relação a essa etapa azul, que é a etapa de inteligência artificial aplicada à internet das coisas, é um case de uma startup chamada BeerMind, que foi adquirida pela VEG no ano passado. Tá? A BeerMind, eles são aí, fornecedores de inteligência artificial para a indústria. Então, eles têm alguns cases, né? Eu separei, eu tenho um contato
direto com o pessoal ali, então eu separei para trazer aqui nessa apresentação para vocês. E aí, como que é esse case? Praticamente todas as indústrias trabalham com caldeiras industriais. As caldeiras, elas são aquecedores, né? Eventualmente para algum processo, por exemplo, um derretimento de alguma matéria-prima, para um aquecimento em alguma etapa de algum processo. E essas caldeiras, elas possuem um combustível e elas têm ali o seu papel de fazer o processo funcionar adequadamente, certo? E existe aí uma medida uma porcentagem de ar na mistura do combustível. E a quantidade de ar que é misturado no combustível tem impacto direto na eficiência da caldeira, ou seja, quanto que ela vai aquecer, quanto que ela vai performar dentro do processo. Tá? Então, quando isso está fora do intervalo ideal, quando a porcentagem de ar está fora do ideal, nós temos desperdício de combustível, né? A gente pode estar gastando mais combustível para aquecer do que a gente poderia poderia gastar. A gente pode estar poluindo o ambiente, podemos ter perdas por calor, entre outras formas de desperdício de matéria-prima, tá legal? Então, isso, acertar esse valor da caldeira, esse percentual de ar na mistura do combustível da caldeira, é fundamental para ter uma boa performance, para ter um processo que não gere prejuízos para a linha onde a gente está atuando. Então, existe aqui um gráfico, que é um gráfico que representa o percentual de ar nessa mistura, e o que a gente sempre busca é um ponto onde nós temos uma eficiência máxima ou quase máxima, né? Aqui onde está em destaque essa área amarela é a zona de maior eficiência dessa caldeira em relação ao percentual de ar na mistura. Então, esse é um processo natural, o pessoal da indústria conhece bem e sabe que existe um preço para fazer a medida desse percentual de ar da mistura, certo? Ou seja, existe um desafio, porque fazer essa medida, ela exige sensores que não são necessariamente acessíveis e um processo que normalmente não é tão barato. Então, essas medidas eventualmente são feitas uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, e isso acaba encarecendo o processo. E aí o que o pessoal da BeerMind viu foi uma oportunidade de transformar esse sensor num modelo matemático, ou como a gente colocou aqui, sensores via software, né? Então, substituir o trabalho de medição do percentual de ar por um modelo onde a gente consegue prever qual é esse percentual, tá legal? E aí, como que eles fazem? Qual que é o passo a passo disso? Primeiro, conectar essas informações diretamente com a nuvem, através de um hardware, através de um processador que faz ali o edge computing, coleta essas informações, né? É uma computação na borda, pode até fazer o próprio modelo em si e gerar ali uma estimativa, mas uma vez que ele está conectado, a gente consegue usufruir de toda a capacidade da nuvem, a gente consegue armazenar muito mais informações, um histórico muito mais completo, usar modelos muito mais avançados, atualizar esses modelos conforme o time for trabalhando, e receber, então processar essa informação e retornar para essa central que está conectada e que se comunica diretamente ali com a caldeira e com as outras máquinas e, eventualmente, com uma visão para o operador. Tá? Então, essa central, hoje em dia, ela se conecta com a nuvem através de um Wi-Fi da própria empresa ou do 4G, que a gente já viu que tem ali uma velocidade um pouco mais reduzida, que tem uma limitação em relação à quantidade de equipamentos, que tem até um custo um pouco maior em relação ao 5G. Então, assim que a gente tem o 5G acessível na região, a gente pode avançar em relação à quantidade de dados e a quantidade de centrais e informações que estão conectadas à nuvem. Então, a gente começa a potencializar o armazenamento dessa informação e a gente consegue, isso a gente já faz, né, a BeerMind já faz hoje,
processar essa informação na nuvem. Então, como que aquele sensor que eu falei, né, que prevê qual é a eficiência ideal, aquela zona ideal de eficiência das caldeiras funciona. Basicamente, gera um histórico de medidas aqui, né, em roxo, e começa a modelar a partir de um certo momento até o certo ponto onde a gente começa a trabalhar com as previsões e deixa de trabalhar, não precisa mais trabalhar com sensores, com as medidas que são feitas ali, que possuem um custo associado, tá? Então, aqui trouxe um exemplo onde as medições ali de vazão de ar e vazão de gás são feitas e são entradas desse modelo, que é uma rede neural, e a saída é um valor simulado de qual é a eficiência da caldeira naquele momento. Então, aqui, um exemplo que a gente teve de resposta foi 88% de eficiência e o que foi medido foi 90%. Então, desculpa, 88% de ar no combustível e o que foi medido foi 90%. Então, com uma precisão média, né, que esse modelo consegue de 92%, a gente começa a otimizar o processo sem ter o custo adicional pelo sensoriamento e pela medição que é feita. Então, ou seja, permitindo, uma vez que a gente tem uma conexão 5G estável e consegue reportar isso com uma alta frequência e grandes quantidades de dados, a gente consegue levar essa informação para a nuvem e modelar muito dos comportamentos e começar a substituir ali os sensores e os processos que são caros por modelos matemáticos, tá legal? E isso tem um impacto em todas as áreas da empresa. Aqui tem um framework que nós usamos para mapear o quanto uma empresa está pronta para a indústria 4.0. Então, dentro daquela linha que eu mostrei antes, né, sobre pré-digitalização, indústria 3.0, indústria 4.0, nós avaliamos os 8 pilares diferentes aqui da indústria. E aí nós começamos como que nós avaliamos? Respondendo algumas perguntas, né? Então, cada pergunta ela pode ter um nível de evolução diferente. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos no pilar de criação de valor, que é ali no parque de máquinas mesmo, se esse parque de máquinas ele está atualizado, se ele possui o controle remoto das máquinas, se existe uma colaboração entre homem e máquina, e a gente começa a avaliar cada um desses pontos. E eu destaquei aqui onde o 5G tem impacto direto. Assim que o 5G for estabelecido, que nós tivermos planos de mercado, né, disponibilizados pelas operadoras de 5G, nós começamos a ter impacto nessas respostas, porque a gente começa a ter um parque de máquinas automatizado de uma forma mais acelerada, a gente começa a ter uma manutenção baseada em histórico, mas no primeiro momento a gente começa a armazenar muito mais histórico, porque a gente começa a guardar muito mais informação, a gente consegue controlar essas máquinas remotamente, graças à latência, à baixa latência que o 5G traz. E no segundo momento, a gente tem o impacto da inteligência artificial baseada nos dados da internet das coisas, que são esses aqui que eu destaquei. Então, a gente armazenou o histórico, a gente começa a dar uma manutenção adequada para aquelas máquinas. A gente começa a melhorar a colaboração entre homem e máquina da linha de produção, a gente consegue prever movimentos e prever ajustes de uma forma mais adequada. E essa lista de perguntas, né, a gente tem um impacto em outras áreas, em outros pilares, como, por exemplo, um pilar de pessoas. Então, as perguntas que nós fazemos para entender se as pessoas da indústria estão prontas para a indústria 4.0 são essas daqui, se os colaboradores estão abertos à tecnologia, se eles possuem autonomia de aprendizado, de aplicação e de testes, se eles cuidam dos dados, os dados que são também um tema crítico em qualquer operação, e se eles possuem um pensamento analítico. Então, selecionei aqui também onde o 5G tem impacto, né, direto e onde a inteligência artificial tem impacto também.
E aí eu queria destacar especificamente a parte do pensamento analítico, porque nós falamos de né, constantemente de tomada de decisão baseadas em dados, e existem alguns pontos que são fundamentais quando nós precisamos tomar decisões baseadas em dados. E aí são esses conceitos que eu destaquei aqui, que nós vemos aí no dia a dia, que precisam ser exercitados aí pelos colaboradores. Primeiro, diferença entre correlação e relação de causa, importância do grupo controle para fazermos experimentações, para entendermos se o que nós estamos fazendo hoje é melhor do que o que a gente estava fazendo o mês passado, o ano passado. A diferença entre hipótese e conclusão, né? A gente não tirar conclusões que não tenham sido evidenciadas no momento do início do estudo, tá? E, por fim, a diferença entre variável independente e as constantes do estudo. A gente não pode ficar sempre trocando ali as variáveis para experimentar no meio de uma observação de um experimento. Tá? Eu destaquei aqui uma tirinha que eu adoro e que eu brinco que, se eu pudesse, eu colocaria até na admissão de profissionais que trabalham com dados, que ela evidencia muito a diferença entre correlação e relação de causa. Eu acho ela bem difícil, eu demorei alguns anos para entender essa tirinha, confesso para vocês, mas é uma tirinha que ajuda também a explicar, né, essa relação de causa, que é diferente da relação da correlação entre os dados que nós observamos. E aí, o que eu queria deixar por fim para vocês é o impacto, né? Então, são todas essas perguntas que nós fazemos em relação a quão pronta está uma empresa, uma indústria para a revolução, a quarta revolução, tá? E aqui eu destaquei onde o 5G tem um impacto direto, e isso varia desde a manufatura aditiva, que eu mostrei lá no primeiro slide, né, com a impressão 3D, até os nossos parceiros, os nossos fornecedores, se eles estão fornecendo um software que está preparado para uma conectividade maior, para um volume maior de dados. Então, a gente também está muito interessado nisso, e o 5G tem um impacto direto nesses negócios que são baseados ali na indústria. Tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, muito obrigado. Se tiverem alguma pergunta, talvez nós temos alguns minutinhos aí. Quem quiser bater um papo comigo, pode me adicionar o QR Code aqui no meu LinkedIn, e contem comigo para falar sobre Analytics, inteligência artificial, internet das coisas e 5G. Olá, Gabriel. Deixa eu dar uma olhada aqui no Telegram, se tem alguma coisa para você. Vou provocar aqui, Gabriel. Só dando os últimos minutinhos aqui, ver se alguém responde, mas... Gabriel, você já entrou no nosso Telegram? Estou lá já. Estou lá, podem me contactar, pode me mandar, estou aqui no grupo do Telegram, estou no LinkedIn, estou sempre com a turma aí da I2 aí, participando dos eventos, então contem comigo aí se tiverem algum tema relacionado a Analytics, a internet das coisas, são do meu interesse. Legal. Pessoal, vamos então aí abrir a câmera e colocar do celular, pegar o QR Code aí do Gabriel, do LinkedIn dele. Gabriel, bastante oportuno para o momento, né? Fazer essa conexão pessoas, produtos e negócios que, na teoria, todo mundo sabe que tem que andar junto, esses três pilares, mas na prática não é tão fácil assim, né? E isso acaba desnorteando algumas
decisões que poderiam ser mais assertivas e não são, porque não existe esse cuidado, né? E você trouxe alguns pormenores aqui bastante relevantes para a gente se atentar, ok? Eu acho que lá no... Ó, temos uma pergunta para você, Gabriel, lá no Amarela, do Fábio Espinola. Já temos ofertas de hardware no mercado para atender ao 5G? Sim, temos. Não só como celulares, né? Ainda são poucos celulares que têm o 5G, mas a gente tem, sim, alguns fornecedores de indústria, especificamente, que começam a chegar com a capacidade de conexão com 5G, e isso permite uma conexão mais rápida, e mais integrada, vamos dizer assim, sem depender de Wi-Fi, sem depender de conexões que eventualmente são menos confiáveis. Tá? Legal. Fábio, se você tiver mais alguma pergunta, pode lançar aqui no Telegram. O Ranieri Vieira, ele te deu os parabéns pela palestra e ele pediu, você pode falar um pouco sobre as tecnologias de sensoriamento e registro de dados? Posso? Bom, obrigado, Ranieri, pelos parabéns. Posso falar um pouco sobre sensoriamento? Quando a gente diz sensor, o que é o sensor? Né? Ele é qualquer tecnologia que transforma um fenômeno físico em bit, em digital. Né? Então, isso a gente está falando desde o sensor de luminosidade, quando, por exemplo, a gente vai no banheiro do shopping e a luz acende. Isso é o sensor. O que ele está fazendo? Ele está transformando um fenômeno físico, que é a luminosidade, a quantidade de luz que está no ambiente, num número, né, num valor, e esse valor ativa um componente, no caso, acende a luz. Então, isso existe uma série de sensores, né, que são que a gente consegue utilizar no dia a dia, que a gente está muito familiarizado, desde sensor de temperatura, sensor de digital, sensor que hoje a gente lê a íris dos olhos, e o sensor faz essa ponte entre físico e digital, normalmente. Muitas vezes, esses sensores eles têm um custo, né, mais alto, então eles podem encarecer. Quanto mais precisão, quanto mais qualidade a gente precisa dessas medidas, eles vão encarecendo e começa a ficar difícil da gente expandir, né? Então, a gente pode ter um sensor numa linha de produção, mas a gente precisaria de 10, 50 para fazer todas as medidas que a gente quer. E a gente existe um potencial de substituir esses sensores, ou parte deles, por modelos matemáticos, tá? Porque os modelos matemáticos, a gente sabe que tem uma precisão no acerto ali, então, vamos supor, faz uma medida de temperatura que acerta a partir da terceira casa decimal. E a partir... se o nosso sensor, que ficaria no lugar, ele só mede uma casa decimal, o nosso modelo está muito melhor do que o sensor. Né? Então, a gente consegue baratear, a gente consegue trocar esse sensor por um modelo matemático e continuar funcionando bem, sem colocar ninguém em risco, sem prejudicar o custo da operação. Então, o sensoriamento, ele tem esse potencial de ser substituído por modelos matemáticos, e o 5G pode ser, né, essa ponte que vai permitir essa explosão de data science dentro da indústria, dentro da produção. Legal. A Cileia fez um comentário aqui, né? Excelente, Gabriel. 5G vai ser uma transformação exponencial. E aqui, os últimos minutinhos, Gabriel, vou pedir para você ser um pouquinho breve, uma última pergunta do Marcos Andrade. Quais soluções de segurança estão sendo desenvolvidas para prevenir perda de dados? Existem... Aí a gente pode falar de diversas formas, né, sobre perda de dados. Eu entendo quando a gente fala de alguém invadir uma solução maior, né, e fazer essa cópia de dados. Esse é um potencial, é um risco que não depende necessariamente do 5G. Nós temos aí a LGPD que ajuda
a desenvolver, as empresas a desenvolverem tecnologias, mas o que nós temos especificamente de indústria são tecnologias que permitem a gestão de máquinas de forma remota e segura. Então, você cria uma conexão, né, segura, com uma proteção ali criptografada fim a fim, e aí você consegue acessar essas informações usando chaves, usando, né, tudo que a gente tem de melhor em relação à proteção dessas informações, e consegue controlar uma máquina à distância e consegue obter informações sobre o funcionamento disso mesmo de forma remota. Então, o IoT tem uma vertente incrível para o IoT, porque quando a gente fala desse tipo de solução de visualização de informações e de captura de dados dentro da indústria, né, no local da produção, isso já existe. Né? Então, a gente tem soluções que mostram para a gente o que está acontecendo em tempo real ali na indústria, na linha de produção. Mas quando a gente quer acessar e controlar esses dados de forma remota, o IoT entra com essa tecnologia, com esse software que garante essa segurança fim a fim, tá bom? Então, existem aí algumas grandes plataformas que permitem esse controle e garantem que você vai ter um acesso somente à área que você pode acessar, que somente as pessoas vão poder fazer as alterações que você está prevendo. Então, o IoT muitas vezes entra com essa parte de inteligência e segurança para acesso remoto via nuvem. Tá bom? Perfeito. Gabriel, então, já deixei o recado lá no Telegram, que você vai continuar lá conosco para mais dúvidas. Pessoal, obrigado, viu, pelas dúvidas muito ricas, enriquece aqui a nossa discussão. Vou agradecer aqui, então, o Gabriel, para a gente dar continuidade na próxima palestra, Gabriel, e a gente se conecta lá no Telegram, tá bom? Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima e aproveitem. Um abraço. Tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.